Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao mais um programa Consolares, um informativo que vai ao ar quinzenalmente, às quartas-feiras, sempre às 20 horas, numa realização do Centro Espírita O Consolador de João Pessoa, na Paraíba. Este programa tem o objetivo de tratar de temas diversos, observados sempre sob a luz da doutrina espírita, através de entrevistas com estudiosos e membros do movimento espírita de todo o Brasil. Interaja conosco pelo nosso site e assista nossos vídeos. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Não esqueça de dar o joinha e de compartilhar com seus amigos. Acesse as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. O tema de hoje é sofrimentos imaginários. E para falar sobre este assunto, convidamos Suziara Medeiros, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Lar de Jesus. Suziara também é palestrante espírita e já trabalhou por muitos anos como evangelizadora. Suziara, seja muito bem-vinda ao nosso programa Consolares. Muito obrigado, Neto. Obrigado, pessoal do Consolador, pelo convite. Me sinto muito feliz, muito satisfeita em poder contribuir, né, com os nossos estudos da doutrina espírita, sobretudo nesses temas que mais nos movem, mais nos incomodam, que é relacionado aos nossos sofrimentos. Então, podemos começar. Joia. Suziara, alguém já disse com sabedoria que as dores são obrigatórias, mas o sofrimento não. Nesse sentido, você poderia nos dizer o que é dor e o que é sofrimento? Muito bom. A maioria de nós não consegue fazer essa diferenciação entre dor e sofrimento, porque realmente é algo que a gente não fica pensando, né? A gente sente que está se incomodando, sente que não está bom assim, que é desconfortável, e algumas vezes a dor e o sofrimento são tão intensos que realmente passa do desconforto, né? Mas nós podemos diferenciar, digamos assim, de maneira mais técnica, a dor do sofrimento, considerando a dor como um evento físico. Quem sente a dor, efetivamente, é o nosso corpo físico. Então, a dor é uma resposta orgânica a um estímulo, né? Então, os estímulos dolorosos que fazem o nosso cérebro entender que nós estamos sendo fisicamente machucados, o que está acontecendo, né? A dor física. E essa dor física pode nos levar a um sofrimento também, né? Então, o sentir dor, às vezes, nós conseguimos sentir dor sem sentir um sofrimento, efetivamente, porque o sofrimento é entendido, digamos assim, de maneira mais técnica, como sendo algo psíquico, emocional, né? Está no campo do subjetivo, daquilo que eu sinto. Tanto é que algumas pessoas submetidas ao mesmo estímulo doloroso no corpo podem sentir mais ou menos dor, entre aspas, ou seja, aquele estímulo doloroso pode ser um incômodo físico, né, mas que algumas pessoas vão considerar algo suportável, algo que não vai interferir nas suas atividades do dia a dia, a pessoa vai conseguir exercer suas atividades, mesmo sentindo dor, mas não entra no sofrimento, que é o que faz com que a gente meio que paralise, faz com que a gente trave, né? Faz com que a gente se prostre e não consiga se mover, enfrentar, tomar atitudes e resolver o problema, né? Enquanto outras pessoas, né, elas vão se entregar, né, àquele momento. Eu gosto de fazer muito paralelo com filmes, né? E aí tem um filmezinho que é bem comum, dos adolescentes adoram, que é a releitura do filme Jumanji, né? Da história daquele jogo que a pessoa, ao entrar no jogo, vira uma realidade paralela, ele vai parar numa selva, né? E aí tem, num desses filmes, um personagem machuca o pé e faz um desespero,
e grita muito, e diz que está doendo, e que acha que vai perder o pé, e que não vai mais poder andar. E aí, quando eles trocam de personagens, a outra pessoa que digamos assim, começa a usar aquele avatar, né, que são os personagens do filme, a outra pessoa, quando sente o pé, diz assim: nossa, mas você estava exagerando, está dolorido, mas não é tanto, não precisa sofrer tanto. Né? E me fez lembrar justamente essa característica, né, entre dor e sofrimento. A dor é realmente algo físico, né? Se a gente for só considerar pelo ponto de vista dessa explicação, digamos assim, mais técnica. Agora, é verdade também que algumas dores, vamos dizer assim, emocionais, né? Aquilo que a gente sente de mais profundo no nosso íntimo, às vezes nos angustia tanto, nos aperta tanto o coração, que a gente acaba sentindo algo físico. Né? É o que a gente chama de ir somatizando no corpo as nossas emoções. Então, isso também, perceba, tanto a dor física, ela pode repercutir, né, na nossa saúde emocional, como a dor emocional, às vezes, se excede de tal maneira, tá? E na maioria das vezes, pela nossa forma de ver, né, que acaba repercutindo também na saúde física, né? Certo. Seguindo esse diapasão, poderia nos esclarecer sobre o que seria dor física e dor moral? Exatamente, né? Nesse nosso fechamento dessa ideia, né? Quando nós consideramos, tá, essa questão da dor física, de um machucado no corpo, da dor provocada por alguma doença física, né? E essas sensações no campo físico que repercutem no nosso organismo, que repercutem no nosso corpo material, essa efetivamente é a dor física. E essa dor física, né, a depender de como nós nos comportamos diante dos sofrimentos, ela pode repercutir efetivamente, né, no campo do emocional. Né? Às vezes, nós não estamos prontos para enfrentar uma dor física mais importante. Né? Outras vezes, qualquer bobagemzinha, né, como a gente brinca, né? Eu sou do interior, levei uma topada, né, faz um escândalo. Entende? Então, digamos que a dor física, a forma como ela repercute nas nossas emoções, ela depende muito do nosso equilíbrio emocional, das nossas crenças, né, da nossa própria conjuntura cultural. E a dor emocional. Essa dor emocional, ela naturalmente nasce do sofrimento, ela nasce das angústias, dos desgostos, daquilo das frustrações, né? Aquilo que eu queria e eu não posso ter, aquilo que não me foi permitido nessa existência, né? Aquilo que eu acreditava que seria bom para mim, mas pelo meu planejamento reencarnatório ou mesmo pela bênção da providência divina não me foi permitido, porque não seria bom para mim, e a gente, dentro da irresignação, a gente não aceita, né, as orientações do plano divino, do mundo espiritual, e a gente acaba gerando esses sofrimentos emocionais, esses sofrimentos morais, né? Por outro lado, se a gente desenvolve um pouco mais esse contexto do sofrimento emocional, também entra nas questões da personalidade, também entra nas questões das nossas decisões morais, né, o sofrimento moral. Seria o quê? As nossas quedas, que quase sempre têm a ver com nossas escolhas, né? Quase que determinante pelas nossas escolhas. Nós sabemos intimamente o que é certo e o que é errado, como nós devemos nos portar com relação ao próximo. A gente sempre tem noção do que devemos fazer. Né? Essa noção ela é tão básica que ela já foi trazida pelo próprio Jesus Cristo, na sua passagem direta sobre a Terra aqui, que o padrão da gente saber o que é um comportamento bom ou um comportamento que deve ser evitado é saber o que nós mesmos queremos, fazer para o outro o que eu queria que fosse feito para mim. Né? Então, só que diante das nossas características ainda, né, de egoísmo, de muito orgulho, né, de querer ser o vencedor no plano material, de a gente não pensar muito, né? A gente até pensa, mas não tanto quanto deveria,
na vida no mundo espiritual, na vida verdadeira, no sentido de estarmos aqui, então nós nos entregamos muito aos prazeres do mundo apenas, né? E por vezes esquecemos que todas as nossas escolhas, elas têm suas consequências. Podem ser boas, podem não ser boas, podem repercutir em sofrimentos, né, em quedas morais que vão nos fazer sofrer bastante. A culpa, né, o arrependimento, né, o coração ferido, o desgosto, todas essas aflições mais de cunho moral, por vezes, Neto, também vão repercutir, né, na nossa vida, nas nossas dores físicas, porque por vezes são tão intensos que repercutem na nossa saúde física também. Né? Surgem aí as gastrites, né? as úlceras, vamos dizer assim, num plano mais, que eu estou colocando num plano mais grave, vamos dizer assim. Mas algumas das nossas dores físicas, sim, têm origem no nosso desequilíbrio moral. São as nossas escolhas, né? No livro As Dores da Alma, o espírito Hamed, através da mediunidade de Francisco Espírito Santo Neto, analisa alguns comportamentos e sentimentos, chamando-os de dores da alma. Quais seriam essas dores da alma e como curá-las? Perfeito. Esse livro é realmente fantástico, né? Já li e reli algumas vezes, e cada vez que a gente tem contato novamente com o texto, a gente se encontra novamente nas explicações, né, no enfrentar, no reconhecer. Então, algumas dessas dores da alma são justamente a culpa, né, junto com o arrependimento vem a culpa, a ansiedade, né, o desgosto, né, enfim, eu me foge da mente agora a lembrança de tantos outros exemplos, né? Os frutos que a gente colhe do comportamento egoísta, o orgulho, né? Que nós, desde que entramos dentro da doutrina, é incrível, né? A gente chega na doutrina e parece que o mundo se abre, parece, nossa, onde é que eu estava que eu não enxergava essas coisas? Uma das primeiras coisas que a gente aprende é aceitar que existe, né? Esses dois grandes obstáculos ao nosso progresso, que é o orgulho e o egoísmo, que faz parte do pacotinho de todos nós, alguns mais, outros menos, outros bem menos, mas estando aqui ainda no planeta Terra, via de regra, as nossas encarnações ainda são nesse sentido, da gente resolver essas questões morais que ainda precisamos, né? Que já nascem do nosso pensamento, a gente não precisa nem agir para que essas emoções desajustadas, eu vou me atrever a chamar assim, que essas emoções desajustadas, elas compareçam, né? Elas se mostrem em nós. Quando nós nos controlamos para não agir, a gente já está vencendo muita coisa. Mas é importante também aprender a vigiar o nosso pensamento, a não deixar que esses pensamentos enraizem, para que a gente utilize, né, o nosso campo mental realmente para projetar imagens boas, pensamentos equilibrados, para que isso se repercuta nos nossos atos. Como a gente se curar das dores da alma? As dores da alma são muitas, né? E nós sabemos, todos nós conhecemos, cada um vive a sua realidade, cada um que está nos assistindo agora, nos ouvindo, já pensou aí no que é que lhe aflige, quais são as emoções que lhe travam, né, que lhe fazem sofrer, né? Então, diante dessas situações em que a gente enfrenta a dor e o sofrimento, se sente magoado, pensa que a culpa de tudo que acontece é do outro, né? Não se coloca numa posição em que eu contribuí para criar aquela situação, né? E isso faz com que a gente se afaste da possibilidade de resolver o problema. Mas como então enfrentar? Então, o livro, né, As Dores da Alma, ele traz dentro de cada capítulo, primeiro, o reconhecimento desses sentimentos, dessas dores emocionais que a gente vive e que são tão presentes no nosso dia a dia. Por mais equilibrado que a gente seja, né, em um determinado momento a gente enfrenta uma situação, problema, que leva a gente até ali um abalozinho emocional.
A grande diferença da pessoa mais equilibrada, da pessoa feliz, é que diante desses problemas, né, a gente sente aquele primeiro impacto, aquele primeiro abalo, e momentos seguintes a gente já começa a tomar as providências de quê, gente? O básico do básico. Oração, elevar o pensamento, conversa mentalmente com a espiritualidade. Eu faço muito isso. Meu Deus, eu não posso pensar assim. Que é isso? Eu já estudei sobre isso, eu já entendo um pouquinho. Então eu preciso fazer esse trabalho de me policiar, de vigiar os meus pensamentos, de não permitir que os pensamentos negativos tomem conta do meu ser, me desequilibrem, tire o meu sorriso do rosto. Se você parar para observar a si mesmo, você vai ver que toda vez que vem um pensamento de dor, um pensamento de culpa, de desgosto pelo próximo, que esse é o mais comum, né? O mais comum é ter desgosto pelo que o outro fez, sem considerar o que eu fiz também, o que eu contribuí para a situação. Então, quando a gente pensa assim, né, percebe que o nosso rosto, sabe, o olhar baixa, a sobrancelha baixa, a gente perde o sorriso na mesma hora. Se você não percebeu, faz esse exercício. Observe quando você estiver pensando algo negativo e você vai ver. Na hora que você substituir esse pensamento negativo, sua expressão volta a ser animada, você volta a levantar a sobrancelha, você volta a ter uma altivez, que é a energia do bem agindo no seu corpo físico. Pode acreditar. Excelentes dicas, Suziara. Atualmente, nós vemos muitos casos de depressão, que é considerada por muitos como a doença do século, sendo inclusive a causa de muitos suicídios. Diante dessa constatação, fale-nos o que são sofrimentos reais e o que são sofrimentos imaginários. Perfeito. Neto, quando eu escolhi esse nosso tópico, né, porque precisávamos de um estudo bem mais amplo, né, mas é que eu tenho feito muito leituras sobre a aflição, né? Quem de nós pode dizer que passa a semana inteira sem se sentir aflito por alguma coisa, né? E a aflição é algo tão marcante na nossa existência corporal, na nossa vida aqui. A gente se aflige pelas carências materiais, a gente se aflige pelas carências emocionais. Você citou bem aí, né, um problema gravíssimo que nós estamos enfrentando, justamente numa época, sabe, Neto, em que a gente tem justamente as redes sociais que deveriam facilitar a nossa aproximação, né, que deveria, assim, deixar a gente conectado, como é o termo hoje bem usado, né? Nós estamos sempre conectados com o mundo todo, a gente tem acesso a pessoas que estão lá no Japão, aqui do outro lado nos Estados Unidos, no Canadá, onde você quiser se conectar com pessoas. Hoje isso é tão simples, basta você pegar um aparelho celular, né, entrar numa rede social e fazer amigos. Mas no contrassenso disso, a gente enfrenta um período em que as pessoas mais estão afastadas, solitárias e criando carências, né? E esse tema tem me interessado bastante. Então eu tenho lido, e Emmanuel, ele tem, né, o nosso benfeitor Emmanuel, através, né, trouxe muitas mensagens sobre a aflição, sobre as dores da aflição, através do nosso irmão querido Chico Xavier. E eu fazendo essas leituras, tem uma leitura muito, muito interessante que ele coloca aqui, o texto é Aflições excedentes, que eu humildemente chamo de sofrimentos imaginários, né? Então, Emmanuel faz uma discussão que eu me reconheci, eu me identifiquei, e com isso, com esse entendimento, a gente passa a trabalhar a nossa própria existência. Ele nos traz a lembrança, né, de que, óbvio, estamos no planeta Terra, estamos vivendo aqui, e a gente tem, nessa bagagem reencarnatória, diversas dores, aflições a serem enfrentadas, né, em razão das nossas necessidades reencarnatórias, como eu acabei de citar. Então, são aquelas aflições que eu me programei para enfrentar, né? E que, através do meu comportamento, eu posso, inclusive, amenizar essas dores. Nós já estudamos isso na doutrina, isso é de conhecimento bem tranquilo de todos que já conhecem um pouquinho da doutrina. Então, esses sofrimentos que nós
temos que enfrentar, nós fomos preparados para ele, nós temos todo o amparo espiritual. Aliás, nós temos amparo espiritual para todos os momentos da nossa existência. Mas a gente já veio, né, sabendo que ia enfrentar esses momentos. Aí Emmanuel traz, Neto, a ideia dos sofrimentos imaginários, excedentes, aquilo que a gente não devia sofrer por aquilo, mas a gente sofre. Por exemplo, você já tem um carro para andar, mas você sofre angustiado porque o vizinho tem um carro melhor ou foi lançado um modelo novo e você não pode trocar o carro agora. E aquilo gerou uma angústia, né? Uma aflição moral em você que é completamente desnecessária. Outro exemplo, perceba que tudo nasce do material. Você já tem uma casa para morar, mas você gostaria que sua casa fosse diferente, fosse mais bonita, fosse num lugar melhor. Não há nenhum problema em a gente querer viver melhor. Perceba, não há nenhum problema. O problema é se você não tem os recursos para isso e por conta disso sofre. Entra num sofrimento achando que sua vida não é bacana, sua vida não é legal porque você não tem aquela casa, porque você não tem aquele carro, ou porque você não tem a aparência física da modelo da televisão, da modelo que está lá no Instagram, né? E não aceita, né, aquilo que nós nos programamos para ser, porque quando a gente entende o nosso planejamento reencarnatório, quando a gente percebe que nós contribuímos no estágio evolutivo que estamos hoje, a gente já pode considerar que houve participação nossa no planejamento reencarnatório. Nós contribuímos com as escolhas de tudo que nós iríamos viver enquanto experiências e as nossas necessidades, inclusive físicas. E Emmanuel nos chama a atenção para esse sofrimento que nasce justamente de eu não ter aquilo que eu penso que eu preciso, mas no fundo a gente não precisa. Então essas angústias, sabe, essa irresignação, fica chateado, aí vai evoluindo, né? No começo fica só chateado, depois vai ficando aborrecido, enraivecido, trata todo mundo mal, reclama do trabalho, reclama da família, reclama do lar, quando a gente devia trocar tudo isso por gratidão. Né? Eu tenho um transporte, eu tenho um lugar para morar, eu estou acolhido dentro de um ambiente, né, que me protege das intempéries. Quantos irmãos enfrentam a rua e eu tenho um lar para viver, eu tenho uma família, né, com os nossos problemas, mas que fazem parte do nosso planejamento. Então, é preciso, sabe, Neto, que a gente comece a trabalhar a gratidão, trocar as reclamações pela gratidão pelo que eu já tenho. Eu tenho certeza que isso muda o nosso campo vibratório e nos torna pessoas mais felizes. Com certeza. Excelentes dicas, Suziara. A gente precisa meditar, refletir isso, acho que diariamente, né? Suziara, muitíssimo obrigado, em nome do Centro Espírita O Consolador, agradecer a sua disponibilidade, de ter aceito o nosso convite e de trazer um tema de suma importância, principalmente nos dias atuais. Passo para você fazer as suas considerações finais para os nossos telespectadores. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade, cada vez que alguém me dá a chance de falar sobre a doutrina espírita, falar sobre Jesus, sobre a espiritualidade amiga, sobre a possibilidade da gente viver uma vida mais feliz, mesmo diante dos problemas que a gente enfrenta. Eu só sinto gratidão. Gratidão a você que está nos assistindo, gratidão ao pessoal do Consolador e a você, Neto, pelo convite. Excelente. Queremos agradecer também a todas as pessoas que nos assistem, que acompanham nosso programa e desejamos tudo de bom. Gostaríamos de encerrar com uma frase do livro Autodescobrimento, da benfeitora Joana de Ângeles. A frase diz o seguinte: nesse complexo de acontecimentos, o amor é o antídoto eficaz para todo sofrimento, prevenindo-o, diminuindo ou mudando-lhe a estrutura. Pense nisso. Um abraço e até o nosso próximo programa.